Olá, eu sou David Benesdra e hoje iremos tratar sobre Ilhot Deot, o Tratado dos Temperamentos e Comportamentos de Maimônides. O tratado cujo Ramban escreve os jeitos de falar, de agir, quando falar, o que falar, por que falar e se não falar. Os momentos certos de agir, de não agir, como agir e para que agir. E daí para muito mais. E hoje eu irei apresentar a vocês um exemplo muito interessante que Maimônides nos mostra. O exemplo dos 2 a 3 judeus. Este é o nome que foi eu que criei para tentar explicar de uma forma mais didática o que este Midrash que ele criou tem a nos dizer. Então Maimônides nos diz que existem 2 tipos de judeu. Um que se irrita muito fácil e não se acalma depressa. E o outro que se irrita muito devagar e se acalma muito depressa. São 2 opostos, um completamente diferente do outro e ambos extremistas. Vou tentar ler o que ele diz para ficar melhor o entendimento. As pessoas possuem temperamentos variados, diferentes uns dos outros, diametralmente opostos. Um tipo de indivíduo tem personalidade difícil e se enfurece constantemente. Outro tem caráter passivo e jamais se irrita. Aqui ele nos apresenta 2 exemplos de uma única pessoa. E ele nos dá esses exemplos para mostrar os 2 tipos de atitudes erradas dos judeus da época dele. Os extremistas e arrogantes que se achavam os donos da verdade e que não poderiam compartilhar. Sabiam ganhar, mas não sabiam dar a ninguém. E o extremo da humildade era humilde demais, não sabia segurar nada, porque ele não se sentia merecedor. Sabia dar, mas não sabia ganhar. Estes 2 exemplos são perfeitos para entendermos o que não devemos fazer como judeus. A extremidade do comportamento judaico pode ser o veneno para a alma judaica. Quando eu digo alma judaica, eu não estou dizendo só alma física, e sim só alma espiritual. A morte espiritual. O extremismo é a morte espiritual. Nós podemos acabar suicidando o nosso eu interior quando decidimos ser extremos demais com a vida. Decidimos olhar apenas o negativo, olhar apenas o positivo demais o tempo todo, não saber olhar o negativo. O negativo é bom. Se Deus criou, então é bom. Deus criou o negativo. Não era mesmo que Deus era tão bondoso a ponto que tirou o povo de Israel do Egito, mas também teve o seu lado sombra com o anjo da morte. Mas, uma parte mais pra frente, ele nos diz mais 2 exemplos, que se tornam um só. O exemplo do Tzadik e o Hassidi. Sim, Hassidi, aqueles judeus preto e branco que usam chapéu, tzitziot e amostras, que andam nas ruas de sua cidade. Eles baseiam suas vidas nesses ensinamentos e utilizam desses ensinamentos como bases para seus comportamentos na sociedade aí fora. E ele nos diz o seguinte: um tzadik, um verdadeiro tzadik, é aquele que anda no caminho do meio. É aquele que sabe ponderar e sabe equilibrar entre o bom, não vou dizer o certo, o bom e o mal. O seu lado bom e o seu lado mal. O seu lado sombra e o seu lado luz. Mas ele também nos apresenta o Hassidi, o piedoso. O Hassidi, ou piedoso, é aquele que é um tzadik. Ele anda no caminho do meio, mas às vezes
quando for para salvar uma vida, salvar a sua própria vida, tirar-se de uma situação ruim, tirar alguém de uma situação ruim, ele prefere ir ou para a direita ou para a esquerda. Isso nos refere a ou ele vai um pouco demais para o bem, ou ele vai um pouco demais para o mal, para salvar uma vida. E como diz a Torá e os nossos sábios, se for para salvar uma vida, tudo é permitido. Se for para salvar uma vida, guarde essa palavra, essa frase. Se for para salvar uma vida, tudo é permitido. A vida é o ponto Marte do judaísmo. A vida. Não é à toa que o primeiro livro da Torá diz: ele soprou o sopro da vida em Adão. Todo o livro de Gênesis, toda a Torá, todo o Tanakh, os livros dos profetas, os rabinos falam sobre vida. Não é à toa que temos a kashrut, um costume feito para que a vida dos animais pudesse ser tirada sem haver a possibilidade de sofrimento. É um abate humanitário, não chato. É um abate feito para que a alma daquele animal seja respeitada como ser vivo. E possa ela, assim, ser reverenciada pela nossa alma. Então, qual caminho devo seguir? Pense, siga o caminho do meio. Não seja nem humilde demais, porque senão você vai se tornar bobo. Você vai se tornar morno. Sabe aquela pessoa morna? Aquela pessoa que fala, tá bom. Não, tudo bem. Aceita tudo, engole tudo. Essa pessoa está errada em seu comportamento. Ela está no extremo da humildade. Ou aquela outra pessoa que não consegue ser humilde de jeito nenhum. Se sente o dono da verdade, rei do universo. Mas ao mesmo tempo esses lados são bons. Quando você tiver uma situação, não aceite tzedakah se você não realmente estiver precisando, por exemplo. Pois diz os nossos sábios, você que pede tzedakah sem necessidade, se você realmente faz isso, você não morrerá enquanto não realmente necessitar. Consegue usar o lado sombra para dizer não, muito obrigado. Mas ao mesmo tempo usa o lado bom para fazer esta atitude. É melhor ouvir um não do que não fazer. Certo? É melhor dar de cara com a porta do que não ir. Porque pelo menos o mérito está vindo para você. Você quis fazer a tzedakah. Isso é a tzedakah. Não é dinheiro exatamente. A tzedakah é aquele seu lado bom que você usa para poder vir à sinagoga, trazer a sua energia para as sinagogas. Que você ajuda conversando, simplesmente tentando aliviar o coração de alguma pessoa que você talvez não conheça, mas que você acabou se deparando com ela em um momento de sofrimento. Isso é uma tzedakah. Tzedakah é você poder pegar uma comida que está sobrando no seu armário, que provavelmente você não vai conseguir comer, e dar para uma pessoa que realmente necessita. Isso é a tzedakah. Esse é o seu lado bom. Mas ao mesmo tempo você vai ter que ter com você trabalhando do seu lado sombra. Aquele seu lado que sabe identificar quando a pessoa realmente precisa e quando ela está apenas se aproveitando de sua bondade. Como diz o Chapolin Colorado, aproveitam-se de minha nobreza. Então, seja um tzadik, seja um hassidi, seja puro, seja justo, seja belo e seja verdadeiro. Seja um judeu de verdade. É isso. Eu vou ficando por aqui com a meditação dessa semana. Shalom Kulano. Paz e plenitude a todos. E até uma próxima.